Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Aqui nós estamos mais uma vez no nosso estudo do Evangelho, né? Hoje vamos iniciar o capítulo 8º, que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro. Vamos lá então, meus irmãos. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele os tocasse. E como os seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Continuando. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, assim como a tomou como um símbolo da humanidade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus, tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo, e é preciso que seja assim, para cativar sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. É preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, permanece em uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em uma nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Renasce melhor e mais forte, moral e intelectualmente.
Suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência, e Jesus está com a verdade quando toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Bem, meus irmãos, então vamos discutir um pouquinho sobre essa passagem, né, do Evangelho de Jesus, em que ele nos diz que as crianças, né, para as crianças, o reino, né, que vão adentrar no reino da pureza. E a gente entende que, lógico, Jesus sempre trouxe as suas mensagens através de histórias, de parábolas. Jesus aproveitava tudo para trazer a mensagem, para nos trazer um ensinamento que nos levasse, né, à tranquilidade, à felicidade, ao Pai. Então, neste exemplo que ele nos traz, fica bem claro que não é a criança, mas o que que a criança representa na sua ingenuidade, né? Na sua simplicidade. A criança, por não ter ainda a maldade em si, ela é pura em seu coração, não é verdade? E é isso que nós temos que procurar. Nós temos que procurar nos comportar como uma criança, nos conduzir como uma criança, sermos simples, sermos puros, sermos fraternos. A criança procura o outro para brincar. Não importa quem é o outro. Ele não faz distinção. A criança sente, né, só alegria. A criança ela é simples. Ela não complica como nós complicamos. Ela não faz esses julgamentos que nós fazemos. Então, é isso que o Evangelho de Jesus vem trazer para nós. Este manual, né, que nos conduz à lei de Deus, que nos leva a seguir a lei de Deus, a lei de amor, que muitas das vezes nós esquecemos. Nós, assim que tomamos conta da nossa existência, que saímos da infância, em que o nosso passado, nossas experiências vêm para nós começamos a nos comportar, tomarmos decisões, e muitas das vezes decisões infelizes. Então, temos em mente que o que nós temos que buscar, o que nós temos que reconquistar, é aquela pureza de coração de quando nós viemos aqui, né? Ele nos traz nessa passagem o questionamento que foi feito de a criança ser esse modelo, esse exemplo. Se nós que acreditamos na reencarnação, vemos que essa criança, ela é criança agora, mas ela tem um passado, ela tem uma história, que quem sabe que história que é essa, né? Quantos equívocos pode estar ali. Mas o que Jesus quis dizer é aquele momento que a infância representa, não o ser. O ser tem uma história, tem um passado, mas o que representa. Então é isso que nós temos que nos deter, em trazer esse momento que passamos por ele, que passamos por ele. E aí se pergunta por que ao voltar reencarnado, esquece-se do seu passado, né?
Imagine-se uma criança, um bebê, com aquele cérebro em formação, que a gente sabe hoje pela ciência que mesmo após o parto, o cérebro ainda está em processo de formação. Imagina este órgão responsável, né, por trazer a vontade, exteriorizar o pensamento, as ações do espírito, suportar todo o poder de avaliação, de pensamentos, de decisões de um ser já adulto, de processar essas informações. Então, o cérebro de uma criança não suporta tanta ação, tanto movimento, tanto processamento de informações. O cérebro é pequeno, o cérebro está em formação como todo o resto do corpo, não é? Então faz-se necessário, até por esse motivo material, que o espírito venha em estado de sono, se assim podemos dizer, para que o cérebro tenha tempo, né, de se formar, de se estruturar, para quando o espírito despertar para a vida, ele dá a condição de realmente o espírito tomar conta da sua encarnação, tomar conta de si. Por outro lado, vendo a sabedoria de Deus, a gente vê o seguinte: se assim não fosse, imaginemos, pois, que o cérebro suportasse. Será que a mãe veria a criança com tamanha ternura, com tamanho carinho, se ali enxergasse um homem formado? Com que pensamentos esse homem teria? Ela teria a mesma candura? Ela teria a mesma atenção? O mesmo desprendimento? Ficaria mais difícil. Ainda mais se soubesse que aquele seu filho querido vinha com uma índole questionável, não é verdade? Então aí, mais um motivo, mais um motivo, que ele esqueça, que ele esqueça. Pai ser recebido no seu lar com todo carinho, com todo amor. E esse carinho e esse amor, envolvendo ele, ajuda, né, a ele receber estímulo para mudar, se sentir amado, pois que de repente, amado ele não foi numa vida passada, e a ele é apresentado o amor, o carinho, dedicação e afeto, coisas que quem é que não precisa? Quem não precisa disso? Se sentir amado. Então, mais um motivo, né? Ele vem assim e se sente amado. E aí a gente vê a importância dos pais nesse processo, porque Deus confia a cada um essa responsabilidade de educar, dar amor. E é fácil, né? A dar amor a um bebê, dar amor a uma criancinha sorridente, que brinca, que é pura, sem maldade. É fácil. Mas junto com isso aí, entendendo que ali tem um espírito milenar, a atenção dos pais se faz necessária. A atenção dos pais se faz necessária. Porque à medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, o ser que ali se encontra vai tomando consciência do seu estado. A encarnação vai se completando e ele vai começar a dar sinais, né, da sua individualidade, da sua personalidade. E aí qual é o papel dos pais? Senão atenção. Atenção a detalhes, a sutilezas, para que possa, naquilo que compreende ser valor, incentivar, incentivar. E ele vendo que os pais gostaram, ele vai repetir, porque quem é que não gosta de ser reconhecido em uma ação que foi feita, né? Então, percebemos que nosso filho fez uma coisa boa,
incentivemos. É isso mesmo, que lindo, que não sei o quê, vamos lá. Para despertar nele a vontade de repetir, de continuar, que isso é bom, que isso as pessoas gostam, as pessoas o elogiam. Mas, por outro lado, observando deslizes de conduta, né, invejas, egoísmo, corriam. Aquele brinquedo que não quer dividir com um coleguinha, por que não brincar junto? Por que não momentaneamente trocar os brinquedos? Eu brinco com o seu, você brinca com o meu, depois a gente destroca. Mas aí o nosso filho não quer, porque de repente o brinquedo dele é melhor, é mais caro do que o outro. E aí uma oportunidade única de nós contribuirmos, passando para a criança valores que ele ainda tem dificuldade. Aí nesse ponto vamos trocar criança não, né, o espírito encarnante, passando para ele valores que ele tem dificuldade. Compartilhar, compartilhar, né, as suas propriedades, dividir. Porque aquele brinquedo, uma hora ele não vai querer mais brincar com aquilo. Hum, aquele brinquedo, como qualquer coisa material, não é dele, não é nossa. Nos foi dado pelo Pai, enquanto aqui estamos. Então, desapegar. Entender que o brinquedo é um meio de diversão, de unir pessoas em volta daquele brinquedo, de socializar, né. Então essas oportunidades nós temos que entender, nós temos que entender. Para isso também que o espírito vem meio sonolento, esquecido da sua vida pretérita, para que nós possamos, como pais, exercer a função de educadores, educadores, educar essa criança, o que é certo, o que é errado, por que que é errado. É muito bom a gente falar para a criança por que que é errado. Lógico que dentro de uma linguagem que ela compreenda, porque fica mais fácil de entender que é errado se explicado. Porque só é errado sem explicar por que que é, a criança também de repente começa a questionar. E aí ela atende ou não, porque ela não entendeu o porquê é errado. Somos educadores, fomos educados, né? Fomos educados na infância pelos nossos pais, fomos educados na escola e fomos educados na vida. Então cabe a nós, com todo o carinho de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, passarmos as nossas experiências, passar os valores do Evangelho de Jesus para nossos filhos, né. É nisso, é com isso que Deus conta com a gente. É isso que Deus espera de nós. Por isso confiaste a nós a guarda e a educação deste espírito, né. Somos co-criadores. Jesus falou isso, né, que podemos fazer o que ele fez e mais. Ele não veio a educar a humanidade? Então, a nossa contribuição, a nossa parcela, parte por nós educarmos os nossos filhos, dando todo amor, dando todo carinho, sabendo dizer sim, mas também sabendo dizer não. Sempre porque sim, sempre porque não. E entendendo cada erro desse filho amado, porque como nós, é um espírito na sua luta por conseguir a evolução, a perfeição moral. Erramos, todos nós erramos, todos temos as dificuldades, mas um ajudando o outro, todos seguem, todos evoluem. Meus irmãos, então, com essas palavras, né, terminamos o estudo de hoje, e aqui todos nós
voltamos mais uma vez a convidar a cada um que junto conosco possamos dar continuidade ao estudo do Evangelho na semana que vem. Fique com Deus.